Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre Babilônia, a Grande, que também é chamada de meretriz ou prostituta. Esta Babilônia, simbolicamente, esta Babilônia, ela representa organizações religiosas com ensinos confusos. E estamos vendo muitas organizações com ensinos confusos. Para que não sejamos enganados por essas organizações, nós precisamos ler a Bíblia Sagrada com os olhos voltados para a verdade. E precisamos pedir sabedoria para Deus, para que possamos chegar a um denominador comum. Uma coisa é certa: Deus, Ele quer a verdade. Se não tiver a verdade, Deus não aceita. E existem doutrinas conflitantes com a Bíblia Sagrada. Por exemplo, os adventistas. Eles já dividiram em 3 organizações. Os adventistas do sétimo dia, que é a IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, se dividiram em Adventistas da Reforma, que é a Igreja Adventista Movimento da Reforma, e Igreja Adventista da Promessa. Interessante que essas 3 denominações dizem que guardam o sábado. Eles têm em comum guardarem o sábado semanal. Dizem que guardam o sábado semanal. Dizem. Mas se eles dizem que guardam o sábado semanal e eles afirmam que este distintivo é que identifica os verdadeiros cristãos, por que não se unem? Por que não se unem? Por que essa divisão? Uma denominação chega a odiar a outra. E dizem que guardam o sábado. O que nós estamos observando aí? Uma confusão. Uma mixórdia. Uma mixórdia. É o que nós estamos observando. Porque 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo disse que todos os cristãos devem falar de acordo e que não deve haver divisões entre os cristãos e que deve haver uma só fé, um só batismo, uma só esperança. Mas pelo visto, essas 3 denominações que se dizem, entre aspas, cristãs, deixam muito a desejar, porque não se unem. Vamos começar aqui pelos 10 mandamentos que eles afirmam guardar. Qual que é o primeiro mandamento? Não devem ter outros deuses em oposição a mim. Primeiro mandamento. Os adventistas adoram 2 deuses a mais. Eles adoram uma trindade. Segundo mandamento. Não farás para ti imagens esculpidas. Os adventistas usam uma cruz de madeira na entrada do templo deles. Muitas igrejas adventistas têm uma cruz de madeira. Uma cruz de madeira é uma imagem esculpida. E o segundo mandamento diz o quê? Não farás para ti imagens esculpidas do que há em cima no céu e nem do que há embaixo na terra. Tem adventistas que até mesmo é dono de fábrica de bonecas. Bonecas é uma imagem esculpida de uma criatura que existe na terra, que é uma criança. Não vamos entrar em detalhes, mas se não é para fazer imagens esculpidas do que existe no céu, nem na terra, não é para fazer. Não está dizendo que é para não adorar. Não é para fazer. Então se fazem bonecas, e não só os adventistas, a Igreja Católica também. Fazem
milhares de imagens esculpidas de gesso, de barro, espalhados por todas as partes da terra. Isso aí já estão violando o segundo mandamento. O terceiro mandamento: não deves colocar o nome de Yod-He-Vav-He em vão, porque Deus não tomará como inocente quem usar o seu nome em vão. E os adventistas e outras denominações dizem que Deus tem vários nomes. E isso não é verdade. Deus tem um único nome, é Yod-He-Vav-He, que os cientistas descobriram que esse nome está em nosso DNA. São 4 números que ligam o DNA, 10, 5, 6 e 5, que equivalem ao tetragrama, que é Yod-He-Vav-He, seguindo correspondentemente as letras do alfabeto hebraico. O nome de Deus é um só, Yod-He-Vav-He. E Jesus Cristo disse na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, olhando para o céu. Jesus está olhando para o céu e diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então Deus tem um nome para ser santificado. Em João 17,6, Jesus disse para os seus discípulos: manifestei o teu nome. Aí Jesus estava orando e olhando para o céu. Manifestei o teu nome. Nome de quem? De Jesus? Não, Jesus estava olhando para o céu, não podia ser o nome dele. Manifestei o teu nome, o nome de Yod-He-Vav-He. Aí no versículo 26, tornou a repetir, Jesus tornou a repetir: tenho manifesto o teu nome, tenho dado a conhecer o teu nome. Portanto, Jesus usava o nome de Deus, que é Yod-He-Vav-He, que é o tetragrama. O quarto mandamento: deves guardar o dia de sábado e não deves trabalhar neste dia, nem você, nem teu filho, nem tua filha, nem teu animal doméstico, nem teu empregado, ninguém. Todos tinham que descansar no dia de sábado. E sabemos que os adventistas têm seus filhos que estudam na faculdade, vão para a escola e precisam pegar ônibus sexta-feira à tarde. Muitas vezes eles acabam passando da hora, que é o dia da preparação, e acabam violando o sábado. Os animais domésticos dos adventistas hoje, e de todos os sabatistas em geral, porque tem os cristãos messiânicos, que são os israelitas que seguem a Jesus e ensinam que devem continuar guardando o sábado, igual os adventistas. E eles usam ônibus no sábado, usam metrô no sábado, usam a internet no sábado, que tem o servidor. O servidor é o animal doméstico que trabalha 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo o sábado. E o que diz Êxodo 35, versículo 2 e 3? Quem transgredisse o sábado, quem trabalhasse no sábado, tinha que ser morto. Se os adventistas e sabatistas dizem que Deus não muda e que violar um ponto da lei é violar todos, e como a Bíblia diz que o violador do sábado tem que ser morto, por que os adventistas não matam seus violadores do sábado? No Antigo Testamento não tinha desculpa, era para matar o violador do sábado. Até mesmo quem apanhava lenha no sábado tinha que ser morto. Mas apanhar lenha para esquentar, para manter o lar aquecido, não é fazer um bem? Porque os adventistas dizem que fazendo bem no sábado, pode violar o sábado. Para isso eles justificam aí os médicos, enfermeiros, dentistas que trabalham no sábado. Eles podem trabalhar no sábado porque eles estão fazendo um bem. Mas os demais adventistas não. Se eles trabalharem no sábado, eles estão violando o sábado. Mas vamos analisar. Apanhar lenha no sábado. Foi encontrado um israelita apanhando lenha no sábado e não se sabia o que fazer com esse indivíduo que estava transgredindo a lei. Chamaram Moisés. Moisés também não sabia o que era para fazer com esse homem. E Moisés consultou a Deus e Deus disse para Moisés
que este transgressor, que tinha apanhado lenha no sábado, ele deveria ser morto. E todos os israelitas se reuniram e mataram este israelita a pedradas. Essa era a lei. Então quem violasse o sábado, segundo o Velho Testamento, ele tinha que ser morto. Então, se é para guardar a lei segundo a Bíblia, conforme nós estamos vendo, os adventistas e sabatistas em geral não estão guardando o sábado. Eles estão violando o sábado. Eles estão ensinando uma coisa que eles mesmos não cumprem. Interessante, né? Saem por aí pregando que tem que guardar o sábado e eles mesmos não cumprem o sábado conforme a Bíblia manda. O que vocês acham disso? Que tipo de coisa, que tipo de situação é essa? Podem responder para si mesmos, que tipo de situação é essa? Essa é a situação dos adventistas e daqueles que dizem que estão guardando o sábado. Quinto mandamento, tem que honrar teu pai e tua mãe. Os adventistas e outras denominações prestam juramento à bandeira. Em casos de guerra, os pais têm que ser colocados em segundo plano, porque em primeiro plano vem a pátria. Então eles têm que primeiro colocar a pátria em primeiro lugar. Os pais ficam em segundo plano. Não precisa mais honrar o pai e a mãe, se for preciso, porque a pátria é mais importante do que os pais. Então aí já estão violando o quinto mandamento. Sexto mandamento, não assassinarás. Os adventistas vão na guerra e matam até mesmo seus irmãos de fé de outros países. Durante as guerras, os adventistas que não queriam pegar em armas, os líderes adventistas os ameaçavam dizendo: se você não for na guerra, você vai ser expulso da denominação. Por isso que surgiu aí nessa ocasião o movimento da Reforma, que foi um desligamento da igreja adventista tradicional, porque eles não concordavam que o cristão fosse violar o sexto mandamento. Quer dizer que tem que guardar o quarto mandamento, mas pode violar o sexto? O que vocês acham? Eles, os adventistas, dizem que quem viola um ponto da lei viola todos. Então, se você está violando o sexto mandamento, indo na guerra, matar seus irmãos, você está violando todos os mandamentos. Sétimo mandamento, não adulterarás. Os adventistas praticam adultério espiritual, participam da política deste mundo. Oitavo mandamento, não roubarás. Os adventistas, através de Ellen White, copiavam os livros lá de outros escritores, mudava algumas coisinhas e dizia que era ela a autora desses livros. Isso é plágio, é outro tipo de roubo. Para não usar de eufemismo, né? É roubo mesmo. E fizeram lá acordos de cavaleiros para que ela não fosse condenada, para que não sujasse o bom nome da igreja adventista. Mas isso aconteceu mesmo, todos sabem disso. O nono mandamento, não darás falso testemunho. Os adventistas costumam dizer que as outras religiões estão erradas, só eles é que estão certos. Então isso é um falso testemunho, porque os verdadeiros cristãos não precisam guardar o sábado. Em Mateus capítulo 12, versículo 5, Jesus falou que os sacerdotes violam o sábado e permanecem sem culpa. Permanecem sem culpa violando o sábado. Jesus é sacerdote, os cristãos que fazem parte da noiva de Cristo são sacerdotes também, serão sacerdotes com Cristo no céu. Então eles não precisam guardar o sábado. Isso foi Jesus que falou. Não é nem Ellen White, nem os adventistas e nem os israelitas messiânicos. Isso aí foi Jesus Cristo quem disse, que eles dizem que seguem esse Jesus, esse Messias. E o apóstolo Paulo também disse que os cristãos não devem mais ser julgados pelo comer, pelo beber, por dias de festa, por lua nova e por sábados. Que o apóstolo Paulo estava falando aquilo que Jesus deixou. Não precisam mais guardar o sábado. Aí o apóstolo Paulo ele explica uma sequência, dias de festa, que eram o quê? Os sábados anuais. Lua nova, que eram os sábados mensais. E sábados, a palavra sábados aí é sábado semanal mesmo. Os adventistas tentam dar uma chutada para escanteio nessa situação, dizendo que essa palavra sábados aí é sábados cerimoniais. Não teria sentido o apóstolo Paulo falar de 3 sábados e todos eles serem sábados cerimoniais. Então Paulo falaria apenas olha, não é mais para guardar os sábados cerimoniais. Mas ele falou dias de festa, lua nova e sábados. Então são uma sequência, uma lógica de
Dias de festa, sábados anuais, lua nova, sábados mensais e sábados que são sábados semanais. E qualquer um desses dias tinha que ser guardado à risca. Quem violasse tinha que ser morto. Tinha que ser morto. Mas mesmo violando o sábado cerimonial, sim, mesmo violando o sábado cerimonial tinha que ser morto. O dia da expiação, por exemplo, caía geralmente numa quarta-feira. Era um sábado, era um dia de descanso, ninguém podia trabalhar. E quem violasse qualquer lei mosaica, ele tinha que ser morto pela boca de 2 ou 3 testemunhas. É o que o apóstolo Paulo disse lá em Hebreus 10, 28. Violasse a lei de Moisés, tinha que ser morto pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então nós vemos que o adventismo deixa muito a desejar com esses ensinos contraditórios para com aquilo que o Novo Testamento, o Evangelho, explica para os cristãos.